O artigo 37 da Constituição Federal é a pedra angular do direito administrativo no Brasil, pois estabelece as regras e os princípios gerais que regem a administração pública direta e indireta de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Abaixo eu detalho tudo o que você precisa saber sobre o artigo 37, dividido por seus temas mais importantes. 1. Os princípios expressos, um mnemônico limpe. O caput do artigo 37 consagra os 5 princípios básicos da administração pública, que devem nortear toda a atuação do Estado e de seus agentes. É essencial memorizá-los através do mnemônico limpe. Legalidade. O administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Impessoalidade. A atuação pública não pode beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. O foco deve ser sempre o interesse público e a isonomia. Moralidade. O ato administrativo não deve ser apenas legal, mas também ético, honesto e de acordo com a moral institucional. Publicidade. A regra é a transparência. Os atos do governo devem ser levados ao conhecimento do público, sendo o sigilo a exceção. Eficiência, incluído pela Emenda Constitucional 1998, exige que a administração atue com rapidez, perfeição, rendimento e o menor custo possível para a sociedade. 2. Acesso a cargos e concurso público. Acesso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos da lei, e também aos estrangeiros, na forma da lei. Concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A exceção é a nomeação para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Validade. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, regra do 2+2. Prioridade. Durante o prazo de validade, o candidato aprovado tem prioridade de convocação sobre novos concursados para assumir o cargo. Deficientes e temporários. A lei reservará um percentual de vagas para pessoas com deficiência e estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. 3. Cargos em comissão e funções de confiança. Ambos se destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A diferença entre eles é: função de confiança deve ser exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, concursados. Cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração, podendo ser ocupados por pessoas de fora da administração, mas a lei deve prever um percentual mínimo para ser preenchido por servidores de carreira. 4. Direitos sindicais e de greve dos servidores. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve é garantido, mas deve ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Nota: militares não têm direito à greve ou sindicalização. 5. Remuneração e teto constitucional. Teto remuneratório. A remuneração e o subsídio de qualquer ocupante de cargo público não podem ultrapassar o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Subtetos. Nos municípios, o limite é o subsídio do prefeito. Nos estados DF, o teto do executivo é o subsídio do governador, no legislativo, o dos deputados estaduais, distritais e no judiciário, o dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do teto do STF. Indenizações. As parcelas de caráter indenizatório, como diárias e ajudas de custo, previstas em lei não são computadas para o limite do teto remuneratório. Efeito cascata vedado. Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para conceder acréscimos posteriores. Os vencimentos são irredutíveis. 6. Acumulação de cargos públicos. A regra geral é a proibição de acumular cargos, empregos ou funções públicas de forma remunerada. Essa proibição abrange também autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As únicas exceções permitidas pela Constituição, desde que haja compatibilidade de horários, são: 1. 2 cargos de professor. 2. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 3.
2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 7. Administração indireta e licitações. Criação de entidades. Somente por lei específica se cria uma autarquia. Para empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, a lei específica apenas autoriza a instituição, sendo que, para as fundações, cabe à lei complementar definir as áreas de atuação. A criação de subsidiárias destas entidades também depende de autorização legislativa. Licitação. Ressalvados os casos da lei, todas as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública, garantindo igualdade a todos os concorrentes. 8. Os parágrafos mais importantes do art. 37. O artigo 37 possui dezenas de parágrafos. Os mais cobrados e cruciais são: publicidade institucional 1 graus. A publicidade dos atos, programas e obras de órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. É proibido constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Improbidade administrativa 4 graus. Os atos de improbidade administrativa geram graves consequências para o agente. Um macete para lembrar as punições é a palavra Paris. Perda da função pública, ação penal cabível, não a exclui, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens e suspensão dos direitos políticos. Responsabilidade civil do Estado, 6 graus, as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. É a adoção da teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado. O Estado tem o direito de regresso contra o agente causador do dano, mas apenas se comprovar dolo ou culpa do servidor. Responsabilidade subjetiva do agente. Aposentadoria e vínculo 10 e 14. É vedado receber simultaneamente aposentadoria pública com remuneração de cargo público na ativa, exceto para os cargos acumuláveis na forma da confira, cargos eletivos e cargos em comissão. Além disso, a aposentadoria concedida usando tempo de contribuição do cargo acarreta o rompimento do vínculo com a administração. Readaptação 13. O servidor efetivo pode ser readaptado para outro cargo compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, mantendo a remuneração do cargo de origem.